Bom, agora a gente vai gravar a aula de hoje, tá? Então vamos lá. A aula de hoje a gente vai tratar de funções oxigenadas aí no caso. Vamos começar as oxigenadas. As funções oxigenadas são as cadeias carbônicas e aí eu tenho funções com oxigênio. Então o oxigênio vai aparecer. Aqui eu tenho algumas oxigenadas, ó. OH e C dupla OH, que é as duas que a gente vai ver hoje. Álcool, que vai terminar no caso com ol, e aldeído, que vai terminar com al. Então são essas duas. A tabela vai continuar aqui na apresentação de vocês. Álcoois. Os álcoois, eles são característicos pela presença da hidroxila ligada a um carbono, o OH ligado à cadeia carbônica. Para ser álcool, o carbono ele tem que ser saturado, ele não pode ser um carbono insaturado, ou seja, eu não tenho álcool no carbono que tem dupla ligação, tá? Só em carbono de ligações simples. Se for num de dupla é um enol, então um enol, não é um álcool, é uma outra função, ok? Os álcoois podem ser classificados pelo número de hidroxilas. Se tiver uma hidroxila só na cadeia carbônica, é um monoálcool. Se tiver duas, um diálcool. E se tiver várias hidroxilas, um poliálcool. Um poliálcool dos mais conhecidos aí, um polihidrox, é as moléculas de açúcar, né? De açúcar invertido. Os álcools também podem ser classificados como primários, secundários e terciários. Para isso, vai depender em que posição a hidroxila está ligada, em qual carbono. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono primário, o álcool é primário. Se estiver ligado a um carbono secundário, o álcool é secundário. Se estiver ligado a um carbono terciário, o álcool é terciário. Só relembrando, o que é um carbono primário? Um carbono que está ligado a apenas um carbono ou a nenhum. Secundário, um carbono que está ligado a dois outros carbonos, e terciário, um carbono que está ligado a três outros carbonos. Então essa questão da classificação de primário, secundário e terciário, ela também é referente à classificação do carbono que a gente viu lá no início do ano, tá? Nomenclatura de álcoois. O prefixo, que é o número de carbonos, como a gente põe nome nos hidrocarbonetos. O intermediário, o infixo, que é o tipo de ligação. E o sufixo é ol, quando a função for álcool, quando eu tiver hidroxila, tá? Aqui no caso do exemplo, eu tenho uma cadeia principal de 4 carbonos, onde a hidroxila está no carbono 2. Eu numero agora sempre dando preferência para a função oxigenada. Ela prevalece em relação às duplas, às insaturações, e em relação às ramificações também. A função agora vem em primeiro lugar para eu numerar a cadeia. Sempre numero a partir da extremidade mais próxima da função. Nesse caso, é um but, 4 carbono, an, porque entre os carbonos da principal só tem ligação simples, e ol, porque a função é álcool. E eu numerei por quê? Porque eu tenho que indicar a posição da função do álcool. Então aqui no caso é um 2-butanol, esse composto. Esse composto aqui ele seria classificado, ele seria, vamos voltar para a caneta aqui, ele seria classificado como 2, o que? Butanol. O ol de álcool aí no caso, tá? Então é isso. Aqui a gente tem outros exemplos. Vamos lá. Nesses exemplos, como a gente aprendeu lá atrás. Primeiro, seleciona a cadeia. Cadeia principal é um heptanol, 7 carbono, e eu tenho a função álcool no carbono 3. Numerei a partir da função álcool aqui. Então, 3, porque
A cadeia principal, a função álcool está no carbono 3, etanol. E as ramificações? Ó, tem uma ramificação metil, outra ramificação metil. E aqui no 4, uma ramificação etil. Então, meus radicais são metil, metil e etil. Na posição 2 para o metil, 5 para o etil, 4 para o metil. Etil vem primeiro, está na posição 4, 4 etil, 2,5 dimetil, que são 2 radicais metil, 3 heptanol. No ciclo, notem agora no ciclo como que ele numera, ó, a partir da função. Então, carbono 1 onde está a função e não onde está a ramificação. 1, 2, 3, 4, poderia vir por aqui também, que estaria no carbono 3 da mesma forma, porque é um ciclo de 4 carbonos, né? Então aqui não teria problema numerar no sentido horário ou anti-horário, tá? Cadeia principal é um ciclo butanol, o carbono 1 aqui no caso. Eu não preciso indicar o 1, ó, notem lá embaixo no nome que ele só colocou ciclo butanol. Por que colocou só ciclo butanol? Porque eu começo a numerar da função. Se eu só tenho uma função álcool, eu vou numerar dela. E no carbono 3 eu tenho um radical metil, na posição 3. Ó. Então vai ficar 3-metil, ciclo butanol, o nome aí desse composto. Um álcool com insaturação. Notem que essa cadeia ela tem insaturação, ramificação e função oxigenada. Onde está a função oxigenada? No carbono da extremidade. Comecei a numerar por ele. Ó. Por quê? Sempre começa pela função oxigenada. 1, 2, 3 e 4. Agora a ramificação e a insaturação ficaram em segundo plano porque eu tenho função. Cadeia principal. Qual que é a cadeia principal? Nesse caso, eu vou ter que indicar a dupla e indicar a função álcool. Olha a dificuldade aqui do nome, né? Então, como que ele colocou? Ó? Ele está indicando... eu vou fazer até do lado aqui. Deixa eu mudar para caneta. Para tentar ficar mais fácil de vocês entenderem. Ó, vamos lá. Cadeia principal é essa. Ele numerou como vocês estão vendo aí, tá? Então a cadeia principal ela tem 4 carbonos. 4 carbonos é but. Tem ligação dupla? Sim, tem uma ligação dupla no terceiro carbono. Então aqui ó, eu posso colocar 3 em, para indicar que o número 3 é do em, e depois eu tenho a função álcool no carbono 1. Opa. 1 ol, tá? Aí aqui eu posso fazer igual ele foi feito embaixo ali, ó. Posso colocar 3 buten, 1 ol. Onde eu colocar o número na frente, eu estou indicando que esse número está indicando a posição do ol. Quem que é o ol? O ol é o álcool. Ó, o 3 está indicando a função em. Quem que é o em? A dupla ligação. Tá? O radical é metil, então o nome vai ficar 3-metil, 3-buten, 1-ol. Então aí fica mais difícil quando eu tenho insaturação e tenho também a função. Outra forma mais comum, ó, os nomes usuais aí dos álcoois, mas são para álcoois de radicais simples, né? Lembra do radical? Ó? Metil, radical, etil e o isopropil. Então, quando eu tenho radicais mais simples, álcoois com cadeias mais curtas, eu posso usar essa nomenclatura também. Álcool, nome do radical, ico. Álcool metil ico, ou seja, álcool metílico. Vocês escutam falar muito em laboratório de álcool etílico, é um álcool de etil. Etil com OH ligado ao radical. Etílico, isopropílico, porque o radical é um isopropil.
Então esse nome também é usado, vocês vão ouvir bastante falar de álcool isopropílico, álcool propílico e álcool etílico. Aldeído. O aldeído, o que caracteriza ele é essa função C-dupla-OH. Quando eu tenho essa função que a gente chama de carbonila, tá? Então, essa função aqui, ó, isso é chamado carbonila. Eu tenho o aldeído. No aldeído vai acontecer sempre na extremidade da cadeia, não acontece no meio, tá? Então sempre tá nas extremidades, ó. E aí, para eu dar nome, é só eu ver o número de carbonos. Vamos lá para a nomenclatura. Olha lá, ó. A nomenclatura é o número de carbonos mais o tipo de ligação mais AL no final. No alcarol aqui é AL. Então notem aqui, ó, tem uma cadeia carbônica de 5 carbonos, tem uma dupla inclusive. A cadeia principal é um 3 pente de 5 em de dupla e AL. Por que ele não indicou a função aldeído? Porque ela acontece na extremidade, então ele não precisa colocar lá o número 1 para o AL. Esse 3 aqui, ó, ele está se referindo à dupla ligação, ou seja, ele está se referindo ao EN aqui. Então, ó, 3 pentenal. Tem um radical metil, está aqui na posição 3, 3 metil, 3 pentenal. Então, a forma é a mesma forma aí de dar nome, tá? Dos outros hidrocarbonetos, ó. Vamos lá nesse aqui também. Ó, cadeia principal. Começo numerando da função. Então, a função aldeído sempre está na extremidade, não preciso indicar aqui, ó. Tá lá, ó. 3 pentenal, é o que a gente viu anterior, né? Então nem preciso explicar muito. Vamos nesse aqui, ó. Este eu tenho duas funções aldeído e não tem ramificação. Então ele nem indicou também a posição dos aldeídos. Porque eu não tenho ramificação. Numerou a cadeia? Não, não preciso. É um propan, prop, de 3 an, de ligação simples, propano, de duas função aldeído, ó, notem, de duas e al de aldeído. De duas, al de aldeído, de al. Bom, turma, a aula de hoje é essa. Eu deixei lá para vocês as atividades, na área de atividades. Também são atividades para dar nome, né, igual foi feito da semana passada, agora só de álcoois e aldeídos. E aí, se vocês tiverem dúvida, é só entrar em contato comigo. E aí amanhã a gente, na aula de hoje, né, a gente faz uma chamada aí, tá?